Fala galera, vamos receber mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Arthur Jorge surpreende Palmeiras ao cravar que gostaria de ver Abel Ferreira campeão, caso o Botafogo perdesse. Palmeiras decepciona na última rodada e Botafogo conquista Brasileirão. O Palmeiras encarou Fluminense neste último domingo, 8, e finalizou a temporada de 2024 com uma amarga derrota para a equipe carioca, por 1-0. Precisando vencer para ainda ter alguma chance de conquistar o seu tricampeonato consecutivo do Brasileirão betano, o Verdão não foi capaz de fazer a lição de casa e viu o Botafogo ficar com o título. A última rodada deixava o Verdão em condições de título apenas se o Botafogo perdesse para o arquirrival São Paulo. A equipe do Morumbis até que causou uma certa emoção durante a rodada, já que chegou a empatar o duelo no estádio Newton Santos, porém, a equipe carioca selou a vitória nos acréscimos. O comportamento da equipe treinada pelo técnico Abel Ferreira causou muitas críticas da torcida, que viu um time pouco competitivo no Allianz Parque. Fato que até mesmo o treinador chegou a apontar em sua entrevista coletiva, admitindo que o maior campeão do Brasil teve um comportamento apático dentro de campo. Eu me orgulho dessa equipe. Menos hoje. Hoje estou triste. Triste com o que os jogadores fizeram hoje, não esperava isso, disparou o treinador alviverde durante sua entrevista coletiva. Contudo, Abel foi surpreendentemente citado no domingo derradeiro do Brasileirão justamente pelo seu maior oponente na competição, o técnico do Botafogo, Arthur Jorge. O que Arthur Jorge disse sobre Abel Ferreira? O treinador português comandou a equipe campeã do Brasileirão de 2023 e ainda foi a verdadeira barreira para a Sociedade Esportiva Palmeiras na temporada, já que eliminou o Palestra da Copa Libertadores ainda nas oitavas de final, além de disputar o topo da tabela na competição nacional. Entretanto, ao final da partida no estádio Newton Santos, Arthur Jorge, enquanto celebrava a conquista do Brasileirão no gramado, foi indagado sobre se há uma rivalidade acirrada com seu compatriota, Abel Ferreira. O técnico do Botafogo rapidamente respondeu à pergunta de uma maneira inesperada. Não, 0-0. Se não fosse campeão, gostaria que fosse o Abel. Portanto, não é isso que me move. O que me move é conseguir a minha conquista e não derrotar quem quer que seja. Eu vivo pelo que faço e por aquilo que conquisto, não pelo mal dos outros, afirmou o técnico do Botafogo. Repaginação na Sociedade Esportiva Palmeiras. A temporada de 2024 termina para o Verdão, deixando a academia de futebol em alerta e uma renovação deve acontecer no elenco, com uma lista de possíveis saídas já sendo trabalhadas no momento. Dudu, ídolo palestrino, puxa a fila dos que têm grandes chances de não permanecer para a próxima temporada. Palmeiras toma decisão sobre o futuro de Lázaro e situação vem à tona. Lázaro não deve ficar para 2025. Após encerrar o Campeonato Brasileiro 2024 como vice-campeão, ao ser derrotado pelo Fluminense, o Palmeiras já começou a planejar a próxima temporada. Uma das primeiras decisões tomadas pela diretoria foi não estender o empréstimo de Lázaro, que terminaria no final deste ano. O jovem meia, que chegou ao clube cercado de expectativas, não deve permanecer para a disputa do Mundial de Clubes em 2025. Em determinado momento da temporada, o Palmeiras cogitou ativar a cláusula prevista no contrato para prolongar o vínculo do jogador por mais 6 meses. No entanto, a falta de espaço no elenco comandado por Abel Ferreira e o desempenho aquém do esperado acabaram pesando na decisão. Dessa forma, a diretoria optou por não manter Lázaro, visando abrir espaço para outras alternativas no elenco. O jogador e seus representantes ainda não foram informados oficialmente sobre a decisão do clube. O fato de Lázaro não ter sido relacionado para o jogo contra o Fluminense neste domingo, 8, gerou especulações entre torcedores e a imprensa. A comissão técnica não deu explicações sobre a ausência, mas a medida pode sinalizar o fim do ciclo do atleta no Verdão. Torcida do Palmeiras protestou após derrota. A torcida do Palmeiras, que protestou durante a derrota por 1-0 para o Fluminense no Allianz Parque, também tem expressado insatisfação com o desempenho do time e algumas escolhas da diretoria. O episódio evidenciou a pressão que o clube enfrentará para corrigir os erros e apresentar um projeto competitivo em 2025. Lázaro, que chegou ao Palmeiras em um momento de renovação no elenco, tinha a expectativa de contribuir para a equipe, especialmente em competições importantes como o Brasileiro e a Libertadores. No entanto, ele não conseguiu se firmar em um time conhecido pela competitividade e alto nível de exigência. A decisão de não prolongar o vínculo do atleta também reflete o perfil pragmático da gestão de Abel Ferreira.
Com foco em resultados, o técnico português tem sido criterioso em suas escolhas, o que impacta diretamente na reformulação do elenco para os desafios da próxima temporada. Planejamento para 2025. Agora, o Palmeiras concentra esforços em reforçar o time para o Super Mundial de Clubes e as demais competições do calendário. A saída de Lázaro é apenas uma das mudanças que o elenco deve sofrer, com a diretoria já avaliando nomes no mercado para elevar o nível do plantel. Embora a trajetória de Lázaro no Verdão não tenha sido marcante, o jogador terá a oportunidade de buscar novos desafios em sua carreira. Para o Palmeiras, a decisão de não renovar com o meia é mais um passo na busca por um 2025 de grandes conquistas e, principalmente, com um time ajustado e capaz de atender às expectativas da torcida. 4. Veja como foi Palmeiras 0x1 Fluminense pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Apito inicial. Palmeiras e Fluminense fizeram um dos jogos mais importantes da última rodada do Brasileirão Betano, que aconteceu na tarde deste domingo, 8, no Allianz Parque, em São Paulo. Assim que a partida começou, o Flu já mostrou que veio a campo para vencer, e quase abriu o placar com a cabeçada de Thiago Silva no travessão após cobrança de escanteio de João Arias. O mais próximo que o Alviverde chegou do gol no primeiro tempo foi em uma cobrança de falta de Rafael Veiga que passou bem perto da trave direita do goleiro Fábio. Aos 37 minutos, Serna roubou a bola de Vanderlan na direita do campo, cortou Murilo e bateu profundo do gol para marcar para a equipe carioca, levando a vantagem para o intervalo. Segundo tempo. O técnico Abel Ferreira fez mudanças no Verdão, colocando Dudu e Rony, e até pressionou mais o Fluminense, chegando ao empate com um belo gol de Vanderlan, mas que foi anulado. O Flu aproveitava os espaços que a defesa alviverde dava e quase ampliou o placar. A melhor chance foi com Keno, que arrancou em velocidade e tentou tocar na saída de Everton, que defendeu. Fim de Brasileirão. Contudo, o Fluminense de Mano Menezes conseguiu atingir seu objetivo e se manteve na elite do futebol brasileiro, vencendo fora de casa um time que brigava pelo título. Já o Palmeiras viu o Botafogo se sagrando campeão brasileiro após vencer o São Paulo na rodada final e terminou o ano sem título de grande expressão, o que irritou muito a torcida que deixou o Allianz Parque vaiando. Torcida do Palmeiras se revolta com Abel Ferreira após vice no Brasileirão Betano, pede demissão. Abel é escolhido como vilão pela torcida do Palestra. O Palmeiras neste domingo, 8, encerrou sua participação no Brasileirão Betano e perdeu de 1-0 para o Fluminense, no Allianz Parque. O Alviverde terminou em segundo lugar com 73 pontos e o Botafogo foi campeão. A atuação do Verdão, especialmente no primeiro tempo, não agradou e o time saiu de campo vaiado no Allianz Parque. Dudu, que deve ter feito o último jogo pelo clube paulista, entrou no segundo tempo. Na etapa final, Abel Ferreira também acionou Marcos Rocha, Caio Paulista, Rony e Gabriel Menino, mas nada adiantou e o vice-campeonato foi confirmado. Na web, a torcida palestrina rasgou o verbo contra o treinador. Fim da linha para o treinador no Verdão? Que time bem treinado, hein? Quantas jogadas futebol europeu? 3 milhões de reais por mês. Fora Abel, disse um torcedor palestrino na web. Os palmeirenses pedem a saída do português para 2025. Faça boa, Abel Ferreira, pede demissão, declarou outro torcedor. O técnico português tem contrato até o fim de 2025 e Leila deseja renovar por mais 2 anos. Mas os palestrinos desejam uma mudança para o próximo ano. Torcida do Palestra considera vice injusto. A insatisfação dos torcedores com o técnico aumentou pela insistência no chuveirinho e quando colocou nomes como Gabriel Menino e Marcos Rocha. O Verdão pouco criou contra o Fluminense, que corria risco de rebaixamento. Além disso, a torcida palestrina considera que o Palmeiras não merecia sequer ser vice-campeão do Campeonato Brasileiro. O time paulista terminou o ano apenas com o título do Paulistão em cima do Santos. Mais notícias do Palmeiras no Bolavip Brasil. Após a derrota para o Fluminense e o vice-campeonato brasileiro, a pressão subiu no Palmeiras contra o trabalho do diretor Anderson Barros. Mas o profissional é defendido por Abel Ferreira e Leila já decretou que não vai fazer mudanças no departamento de futebol, segundo informou André Hernan. Dudu deixa o Palmeiras e aceita a proposta de outra potência do Brasileirão. Vai sair. O atacante Dudu do Palmeiras pode ter realizado sua última partida pelo Verdão neste domingo, 8. No duelo contra o Fluminense, o ídolo alviverde nem sequer aqueceu para entrar em campo durante o duelo. Fora dos planos da diretoria, a relação do jogador com a presidente Leila Pereira se deteriorou bastante nos últimos meses.
Ela quer se desfazer do jogador, e nem sequer organizou uma despedida para o atleta. Logo após o jogo, uma notícia acabou pegando essa torcida do gigante paulista completamente desprevenida. Seu grande ídolo aceitou uma proposta e está bem próximo de ser anunciado por um gigante brasileiro. Dudu é do Cruzeiro. O portal UOL Esportes, juntamente com o jornalista André Hernan, confirmam que Dudu será jogador do Cruzeiro em 2025. A diretoria da Raposa esteve bem próximo da sua chegada em junho, mas o negócio acabou melando. Agora, com ele se tornando um agente livre no mercado, os dirigentes do gigante mineiro retomaram os contatos. Eles conseguiram convencer o atleta e ele aceitou a proposta que lhe foi apresentada. Ainda segundo a fonte, o contrato de Dudu terá validade de um período entre 3 a 4 temporadas. Alguns mínimos detalhes devem vir a resolvidos antes que ele possa ser anunciado como o mais novo reforço do Cruzeiro. No momento, os ganhos do atleta durante a sua passagem pelo Cruzeiro no ano que vem. Especulações revelam que os valores devem girar em torno do estilo dele, "Tamo tomando um baile". E você, torcedor? O que você acha da saída de Dudu do Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.